Vida Vivida está começando e no programa de hoje vamos receber uma jogadora de vôlei campeã olímpica conhecida no mundo todo que tem 37 anos de profissão. Aqui conosco, Jaqueline Silva. Tudo bem, Jaque? Tudo bom. Prazer estar aqui com vocês no programa. Jaque, todo mundo te conhece como jogadora de vôlei, mas poucas pessoas sabem que você começou a fazer faculdade de História. Não foi? Acho que nem minha mãe lembra. Não, então, assim, na época eu nunca me interessava muito por educação física, nada disso, não. Inclusive eu tinha eu adorava jogar voleibol, mas não gostava de fazer ginástica, nada disso. E achava que não tinha nada a ver eu seguir essa carreira e tudo mais. E aí, quando chegou na hora de escolher, eu fui para uma coisa que não tinha, assim, era bem diferente. E também era mais fácil para eu entrar na faculdade, por isso que eu escolhi História. E o seu primeiro contato com o vôlei foi ainda na infância, né? Então, meus pais frequentavam a praia de Copacabana nos finais de semana e eu ia com eles, e meu pai jogava voleibol na praia. E por coincidência, esse local onde nós frequentávamos virou um reduto, assim, das pessoas do voleibol, assim. Dali saíram vários grandes jogadores. O Bernard passou por ali, o próprio Bernardinho chegou a jogar por ali uma época, Badá, outros jogadores de seleção brasileira. E, então era uma rede que cultivava mesmo a nação do voleibol. Foi ali que eu acho que foi uma semente plantada do voleibol nacional. Jaque, antes de continuarmos o nosso bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre sua trajetória? Nascida no dia 13 de fevereiro, no Rio de Janeiro, com apenas 14 anos, Jaque entrou para a seleção feminina de vôlei e em seguida conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos em 79. Já em 87, fora da seleção, Jaque foi jogar na Europa e nos Estados Unidos. Foi nesta época que começou a jogar vôlei de praia. A partir daí, participou de vários campeonatos, entre eles as Olimpíadas de Atlanta em 96, onde ganhou a primeira medalha de ouro feminina para o Brasil. Em 99, a atleta lançou o Jaque Clube Vôlei e criou o Instituto Jaque Silva. Jaque, conta um pouco pra gente desses seus dois projetos sociais. Olha, eu fiz um trabalho com o governo do estado, que foi... eram escolas de voleibol, né, em locais que não tinham condições de praticar esporte. Então nós adaptávamos qualquer espaço e fazíamos ali uma quadra de voleibol. E isso cresceu muito, foi um trabalho muito bonito, foi um trabalho assim que eu fiquei todas as vezes que não teve continuidade por algum problema de mudanças, de decisões, eu ficava muito sentida, porque as crianças gostavam muito. E na adolescência você foi convocada para a seleção feminina de vôlei. Como foi essa experiência? Eu fui convocada, eu era muito nova, fui convocada para a seleção adulta com 14 anos. Eu achei que na época era muito criança, assim. Eu hoje me arrependo, assim, eu acho que se fosse meus pais eu não tinha deixado ir não, porque era muito pequenininha e era assim, eu acho que o esporte é muito legal você ser educado pelo esporte. Eu não me arrependo de absolutamente nada. Acho que na minha vida o esporte me deu muita referência, assim, em tudo, assim. Eu posso dizer que eu sou muito grata. Mas assim, hoje em dia, principalmente, eu vejo muito isso, assim. O esporte cresceu muito e ficou muito profissional. E hoje em dia, mais do que no meu tempo, né? No meu tempo eu não via o esporte como uma profissão. Eu simplesmente adorava praticar e praticava. Imagina, naquela época você imaginar uma Olimpíada era uma coisa muito distante. Não tinha a televisão que te aproxima, a internet que faz você ficar bem próximo e você conseguir sonhar que você pode ser um atleta olímpico, né? Então eu com 14 anos era uma menina mesmo. E quando você é convocada para uma seleção brasileira e você começa a entrar nesse nível de treinamento, de alto nível, você começa a ter uma vida muito voltada para aquela responsabilidade, né? E hoje eu vejo, assim, muita gente fazendo essa troca, os pais, sabe, as crianças já começam muito novas, com muita responsabilidade, né? Porque treinamento, para você realmente conseguir um resultado, você tem que se responsabilizar.
treinar horas e horas seguidas, estar sempre fazendo a mesma coisa. Então eu fui convocada com 14 anos, fui cortada 6 meses depois, assim, mas eu tive que sair da casa dos meus pais. A concentração era em outra cidade, eu morava no Rio, eu fui morar em Belo Horizonte. E troquei de escola, troquei praticamente de vida. Aí depois fui cortada porque eu era muito nova, então eu achei aquilo meio desnecessário. E você sentia muita saudade da família? Eu sentia que saudade, não me adaptava no ambiente. Então era uma vida muito estreita, assim, com uma cabeça muito... Não era para uma menina jovem, uma garota que estava a fim de brincar ainda, entendeu? Era muita responsabilidade, Era né? muita história, acho que ali foi um pouco de exagero. Agora, por outro lado, eu até entendo, assim, né? Ficaria até difícil você ver hoje a garotada querendo praticar e vendo, né? A possibilidade de ser um campeão olímpico, de ganhar dinheiro. Isso, os pais já empurram mesmo aqui. Já dá mais força agora. Já quer logo que vire mesmo um astro. Agora, indo já para 87, quando você foi jogar na Itália, você foi eleita a melhor jogadora estrangeira no campeonato. Qual foi a emoção, assim? Olha, quando eu fui, na realidade, a minha chegada na Itália foi através da Califórnia, porque eu saí do Brasil e fui jogar... eu já tinha feito, assim, já tinha participado de Pan-Americano, de Olimpíada, como jogadora de quadra. Todos os campeonatos mundiais, assim dentro das coisas que um jogador de voleibol almejava, eu já tinha realizado aquilo para mim, eram realizações que eu já tinha, e eu ainda era muito nova e buscava coisas diferentes na minha vida, assim. E na última Olimpíada que eu participei, que foi a de Los Angeles, eu reparei que eu fui dar uma volta, saí da vila e fui passear, e aí eu vi as pessoas jogando voleibol de praia. Isso foi em 84. E fui na praia de Santa Mônica e olhei a turma toda jogando. Já que eu vou te interromper, porque a gente vai saber sobre essa história só no próximo bloco. Tá bom. O Vida Vivida vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta com o Vida Vivida, entrevistando a atleta Jaque Silva. Então, Jaque, no bloco anterior você estava falando de 87. E você foi jogar... Como é que eu cheguei na Itália. Isso. Então, aí quando eu resolvi aproveitar e conhecer melhor a Califórnia, havia alguns jogadores da seleção brasileira que jogavam na Itália, jogavam na Califórnia como jogadores profissionais. E aí eu fiz contato. Eles me indicaram um americano que era uma pessoa apaixonada por voleibol e que ele dava assim altas forças para todos os jogadores de voleibol, assim. Ele dava sempre ele chegava até, deixava ficar na casa dele durante um tempo até as pessoas se adaptarem. E o nome dele era Paul Gross. Ele me ajudou bastante também. E aí eu fui assim, aí eu peguei, resolvi vender as coisas que eu tinha e fui para Califórnia, mas assim, querendo ver essa questão do voleibol de praia, mas ainda era muito cru, ainda não tinha dinheiro muito, não tinha nada, inclusive. Mas foi na Califórnia que você fundou a Associação de Vôlei de Praia. Foi o que aconteceu. Aí eles estavam começando a se reunir e entender que aquilo era um esporte que realmente tinha um apelo muito forte, principalmente tinha um estilo de vida bem californiano, e o que não deixava de ser um estilo de vida nosso aqui também do Brasil. Praia, nossa sol. Praia, você vê que em várias capitais da nossa orla, assim, tem muito voleibol de praia, né? Então era uma questão de tempo. Só que nesse período eu tinha que viver de alguma coisa. Aí foi quando apareceu a oportunidade de passar o inverno na Itália jogando voleibol de quadra. Aí uma jogadora americana que fazia a temporada sempre na Itália me levou pra lá, que ela me viu nos Estados Unidos e falou: lá no meu time tá precisando de uma levantadora. Aí assim, eu acho que é o destino quando a gente quer as coisas, ajuda bastante. Depois disso que você começou a jogar... Aí eu fui pra Itália e eu continuava assim, eu amei a Califórnia, porque tinha uma vida muito parecida com a minha que eu tenho no Rio de Janeiro, né? É um local bem parecido, de praia, essas coisas, pra mim era, né, na época.
Então, e calor, e jogava voleibol de praia, era tudo que eu sonhava. Em falar em voleibol de praia, nós temos um recadinho para você. Vamos assistir? Oi, Jaque, você é uma pessoa muito especial pra gente aqui, pra minha família toda, você sabe disso, os meninos se amarram em você. Agora, o que eu tenho a dizer? Você é uma pessoa muito especial, uma jogadora que o mundo inteiro viu e aplaudiu, você não foi campeã olímpica à toa. Uma característica que eu amo em você, que eu adoro, e os meus filhos também, e pouca gente sabe, quem convive com você sabe disso, é a sua veia cômica. Você é uma pessoa extremamente divertida, você é uma garantia de bom humor sempre, de tirar de situações assim muitas vezes difíceis e desagradáveis, você tem aquela pérola especial que faz todo mundo rir. Então, olha, um super beijo, você merece todas as homenagens, você é uma guerreira e, sobretudo, uma grande amiga. Um beijo grande, eu adoro você. Isabel é super amiga, nós crescemos juntos, começamos a jogar voleibol juntas na escola, né, no Colégio Notre Dame. Mas assim, de novo o destino, sabe, fez ali a parte dele e somos amigas acima de qualquer coisa. E é uma amizade bem bacana porque não existe cobrança. Moramos rua com rua, somos vizinhos e às vezes treinamos em quadras do lado uma da outra. Às vezes passamos meses sem a gente só fala oi, tchau, tchau. Mas é uma tremenda amiga, sabe? Assim, muitas histórias vividas juntas, essa parte toda de começar a jogar vôlei como criança, passar a adolescência, ser convocada para a seleção brasileira e até adulta. Hoje tem um contato. E nós duas éramos as próprias garotas de Ipanema, crescemos no bairro, íamos à praia no Posto 9, então nós éramos assim a dupla dinâmica. Essa foi assim a minha grande parceira mesmo. Esse lado do bom humor que a Isabel comentou. É porque a gente comenta as coisas, sabe? Assim, sempre conta alguma coisa que é para as pessoas ficarem chocadas, e aí ela também tem um lado ótimo, o humor dela também é perfeito. Tem mais uma carioca querendo falar com você. Já que foi a minha primeira parceira séria na praia, ela já é uma pessoa consagrada, campeã olímpica, jogadora maravilhosa, e eu começando, tirando as fraldas, mas foi muito divertido jogar com ela, a gente jogou junto um ano. Pô, já que você é uma pessoa excelente, sabe, que mora no meu coração mesmo, que a gente já riu tanto junto, já chorou, já se divertiu, já passou cada coisa que eu nunca vou esquecer mesmo. Então, eu só tenho a agradecer a você, tudo que você fez por mim no meu primeiro ano e todas as coisas que a gente viveu juntas, que foram muito legais mesmo. Valeu, Jaque. Maria foi ótimo, porque é lógico, né, que eu joguei voleibol praticamente até 2 anos atrás, 3 anos eu estava jogando ainda. E a Maria começando a carreira, aí a Isabel, poxa, joga com Maria Clara, vai ser ótimo e tudo mais. E eu vi Maria na barriga, né? Maria foi praticamente, fiz tudo. Mas foi ótimo, foi assim, uma tremenda experiência, tenho certeza que como foi para ela, foi para mim também. Até porque não era só ser parceira da Maria Clara, era ser parceira da Maria Clara e escutar a mãe da Maria Clara, que a Isabel passava o tempo inteiro rondando e falando de como tinha que ser, o que deveria fazer, que era muito legal também, sabe? Na realidade, era aquela coisa assim, eu com muita experiência, né? E Maria Clara começando. Então era assim, tinha que os mínimos detalhes, sabe, que eu nunca tinha prestado atenção, sabe, desde a hora que acordava para ir pro jogo, de tudo, entendeu, assim, você tinha que controlar o tempo que tomava banho, a hora que não sei o quê, porque a pessoa não tinha a menor noção, entendeu, era capaz de ficar horas tomando. A Isabel falava assim para mim às vezes,
essa menina precisa aquecer, porque normalmente quando o jogador é mais novo, eles precisam aquecer muito mais do que um jogador mais velho, porque... E foi feito isso também com você, né? Quando você era nova. Porque é o normal, porque você demora a concentrar, você demora a aquecer, entendeu? Depois de uma certa idade, você liga o automático. Aí eu explicava, o Isabel, a Maria Clara entra no banho e não sai mais do banho, entendeu? Aí ela falava assim... Essa menina continua, ela faz a mesma coisa lá em casa. Aí eu falava, então tá, então você vem pra cá e conserta ela aqui, porque não tá. E isso daí, mas isso é uma besteira, isso é uma coisa. Tivemos momentos incríveis dentro da quadra, com essa referência, com todas essas referências. E foi bom, assim, a Maria faz parte aí dessa turma que passou assim comigo, que cresceu todo mundo junto. Já que nós vamos para mais um intervalo. Vivida, Vivida, volta já! Estamos de volta com o último bloco do Vida Vivida, entrevistando a jogadora de vôlei campeã olímpica, Jaque Silva. Jaque, como foi para você ser a primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Atlanta em 96? Eu não pensei em ser a primeira mulher, nada disso. Mas nem a primeira eu falava, eu pensava na medalha de ouro, era muito. Aquilo para mim era a coisa significativa. Nós temos um recadinho para você. Vamos assistir? Jaqueline, é um prazer eu estar falando para você, dando ênfase principalmente à sua carreira, todo esse momento que você teve e passou, dando ao voleibol brasileiro a garantia do sucesso que hoje ele é. Você realmente, na época, você conseguiu superar tantas dificuldades, tantos problemas que nós tínhamos, para conseguir dar a esse voleibol essa estrutura que hoje nós temos. Considero você, Jaqueline, como a maior levantadora que o voleibol brasileiro já teve. Jaqueline, é com muito carinho, com muito amor que a gente fala, que eu falo com você, que começou comigo com 8 anos de idade, no Notre Dame. Isso tudo representa muito na nossa carreira. Parabéns a você, Jaqueline. O Enio começou na escola, foi ele que começou comigo. Aí ele era o treinador do colégio e depois ele levou as jogadoras, uma turma, saiu do colégio e foi jogar no Flamengo. Era uma época boa que a escola acontecia, entendeu? Com o esporte. E ele depois foi técnico da seleção brasileira durante muitos anos. Muito bacana que ele falou, nossa, ficou emocionada, poxa, muito bom. Que bom. Muito bom ouvir. Jaque, além de uma excelente atleta, você agora faz muito sucesso como treinadora, né? Conta pra gente como é que é isso. Então, eu acho assim que na minha vida eu tive bons treinadores. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante pra mim, assim. Isso também foi uma grande sorte. Eu comecei com o Enio era uma pessoa que é muito dedicada como treinador, sabe? E eu era muito esforçada. E ele era um cara que perseguia muito a correção, né, sabe, os gestos principalmente. Mas com ele eu aprendi bastante. Fui à seleção brasileira, fui à Olimpíada, fui considerada algumas vezes a melhor levantadora de torneios internacionais, da Olimpíada de 84. E ele foi uma pessoa que me ensinou muito, assim. E depois tive esse treinador americano que me ensinou muito voleibol de praia. Mas aí eu, assim, com uma outra cabeça, já com sabe, entendendo o esporte um pouco diferente, assim. Acho que até o Enio, o esporte para mim era o gesto, era a condição física, eram as horas de trabalho. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu começo a perceber que o esporte ele se torna uma coisa maior do que isso tudo, sabe? Ele começa a ser a forma que eu penso, a maneira que eu ando, aonde eu vou e, sabe, de que forma que as minhas conquistas elas começam a ser determinadas. E isso foi muito legal, isso eu aprendi já nessa fase de... E quantas horas você treinava por dia e treina hoje em dia? No auge da minha carreira toda, eu devia treinar 5 horas por dia, facilmente. E bem, assim, tranquila.
com muita consciência do que eu estava fazendo. Que eu acho que essa era a diferença dessa fase de seleção brasileira, porque ali é um grupo de jogador que você é sempre muito comandado, né? Você tem pessoas que te comandam o tempo inteiro. Quando eu vou para os Estados Unidos, quem começa a comandar sou eu. Isso me dá me dá muita força e eu começo a ser uma jogadora muito mais decisiva. E isso me fez, eu acho que... E esse sucesso todo como treinadora vem de jogadoras de outros países, né? Treinando você. Todo ano eu recebo muito, as alemãs principalmente, essas sempre vêm. E canadenses, russos, assim. É muito difícil, assim, porque eu fico tentando, na hora que eu começo a dar o treino, eu fico entendendo como poder tocá-las, assim, porque eu acho que às vezes você, para ser um treinador que tenha um efeito, que você consiga o efeito que você quer, você tem que usar... não só demonstrar, que eu acho que eu também ganho muito porque eu consigo demonstrar, eu consigo falar e rapidamente eu demonstro, isso facilita muito porque ilustra, mas eu acho que assim, o voleibol de praia é um esporte muito emocional, então eu acho que você tem que compreender as pressões, né? Eu acho que em qualquer coisa na vida você tem que jogar com pressões, né? E você conseguir digerir pressão, transformar pressão em desafios, sabe? Em situações que você consegue passar por uma pressão e conseguir suportar bem aquilo e caminhar e conseguir não perder a sua criatividade, principalmente. Eu acho que a minha história ali é tentar fazer com que em cada cultura dessas aí que as pessoas vêm tentar aprender comigo, eu conseguir fazer com que a minha experiência seja passada. Aí eu acho que com as alemãs eu já tenho mais ou menos um jeito lá de falar com elas, que elas gostam muito. E elas, é engraçado que todo ano traz sempre um time novo. Aquele time novo fica comigo 2, 3, aí traz mais um time novo, sim. Eu acho que eu sou boa para as pessoas mais novas. A nossa convidada já lançou um livro que se chama Jaque Silva, a autobiografia de uma jogadora não autorizada. Conta um pouco pra gente do livro. Então, o livro conta essa história minha, do início, da minha carreira, criança, como é que eu comecei a jogar, minha família, né? Depois a seleção brasileira, aí um corte, que eu fui uma pessoa que, apesar disso tudo, essas coisas maravilhosas que todo mundo falou do meu respeito, eu fui muito cortada, fui algumas vezes chamada de indisciplinada, rebelde, eu tive tudo de direitos, assim. Aí conta esse pedaço, o porquê que quando eu saí, uma das razões que eu saí do Brasil foi essa história que eu fui cortada, ninguém me convocava para a seleção brasileira e eu fui jogar fora no exterior por causa disso. Você é considerado o Romário do voleibol? Olha, eu acho que pode ser. Tem gente que falava sobre isso, mas não sei. Acho que o Romário não foi tão cortado que nem eu. Eu acho que eu consegui ser mais. Ok, Jaque, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, é uma oportunidade, principalmente por ter, assim, essa chance de escutar palavras tão maravilhosas dos meus amigos, meu treinador. Ok, Jaque, muito obrigada pela sua presença. Este foi o Vida Vivida de hoje. E se você quiser entrar em contato com o nosso programa, envie um e-mail para a TV Universidade com C, @universidade também com C.br. Até o próximo Vida Vivida. Tchau!